galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal YouTube Montanheiro Esportes e Resenha. Hoje nós vamos falar com uma torcedora, vai ser uma resenha legal e diferente. Rafael, o que nós vamos fazer agora? Pai, põe a vinheta! Nossa convidada de hoje é Marcela Gasperini. Ela está aqui para fazer uma resenha com a gente porque ela é torcedora do Corinthians. Então, como aqui é um canal imparcial, nós vamos fazer entrevista com vários torcedores. Manda aí, Rafael, qual é a pergunta para Marcela? Ô Marcela, como que seu nome foi criado? O meu nome surgiu da seguinte maneira. Quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela queria muito que eu chamasse Carolina. E o meu pai não gostava muito de Carolina, ele achava que iam me chamar de Creolina na escola, não sei de onde ele tirou essa história. E a minha avó materna, ela queria que eu chamasse Letícia, ela gostava muito desse nome. Mas o meu pai concordou com ela e a minha mãe não gostou. Achou que Letícia não queria, não gostava muito. E aí não deu certo nenhum desses dois nomes e começaram a pensar em outras possibilidades. Meu pai, corintiano, como sempre, e a minha mãe, ela era muito fã de um jogador do Corinthians na época, Marcelinho Carioca, e ela começou a pensar numa possibilidade. Como ela era muito fã do Marcelinho, ela pensou, por que não Marcela? E ela comentou isso com o meu pai. O meu pai, como um ótimo corintiano, concordou na hora. Não pensou duas vezes. E aí ficou Marcela rapidinho, não teve discussão. E aí foi, bateu o martelo e Marcela desde então e foi. Então, por conta do Marcelinho Carioca, entre aspas, e dessa paixão pelo Corinthians, principalmente parte do meu pai, veio Marcela com força total. Legal, então o seu nome foi origem do nome do jogador Marcelinho Carioca que atuou pelo Corinthians. E da onde veio o seu amor pelo Corinthians? Escolheu o Corinthians como seu time de coração? Então, o meu pai, como eu falei, é corintiano, e a minha mãe também sempre foi corintiana. Mas a minha mãe nunca ligou muito para futebol, não. O meu pai, sim, sempre foi muito apaixonado, sempre gostou muito de acompanhar, mas quando eu era mais nova, não ligava muito, não gostava de acompanhar, não entendia muito, na verdade. Eu comecei a acompanhar o Corinthians mesmo, de fato, quando ele caiu para a segunda divisão. Eu lembro que eu estava na escola, eu não lembro exatamente o ano, foi 2007, mais ou menos, o ano, por aí. E eu lembro que quando caiu para a segunda divisão, os meninos da escola começaram a zoar muito uns os outros. E como a gente falava, pelo menos de falar, eu falava, sou corintiana. E quem falava também era, quem também era, falava também. E eles começavam a zoar muito, começavam a tirar sarro, porque o Corinthians caiu para a segunda divisão. E eu ficava com raiva, porque eu não sabia contra-argumentar. Eu ficava sem saber o que falar, eu não entendia disso. Daí eu resolvi começar a entender e perguntar para o meu pai um pouco mais sobre o assunto. Aí eu comecei a parar para assistir os jogos e entender sobre futebol mesmo. Sobre como funcionava o jogo, gol, escanteio, impedimento, tudo isso. Aí sim eu comecei a virar um pouco fanática, porque desde então eu comecei a assistir todos os jogos, não só do Corinthians, mas Campeonato Paulista, Brasileiro, tudo, Libertadores, independentemente se era jogo do Corinthians ou não, para saber argumentar com o pessoal da escola. E aí eu passei a ver e vi o Corinthians subindo de volta para a primeira divisão e comecei a acompanhar todos os outros jogos do time. Aí já era, meu filho, pelo amor de Deus, virei louca pelo time, queria ir em algum jogo de todo jeito, meu pai não queria me levar porque ele achava perigoso, mas eu queria ir, era meu sonho ir. E aí virei louca, tive uma fase da minha vida de adolescente, principalmente, que eu queria camisa, queria chuteira, queria virar jogadora quase, de tão fanática que eu virei. E você chegou a ir a algum estádio, assistir algum jogo do Corinthians? Lembra disso? Então, eu fui em um só, que foi o jogo que meu pai teve coragem de me levar, que foi aqui na cidade onde eu moro, em Jundiaí, que foi no Campeonato Paulista, Corinthians contra Paulista de Jundiaí.
E foi um jogo muito emocionante, ficou 0-0. Foi ótimo, 0-0. Foi muito legal. O Júlio César ainda era goleiro do Corinthians na época. Meu pai ficou muito bravo porque eu fui com a camisa do Corinthians. Ele não queria que eu fosse. Queria que a gente fosse todos neutros, sem camisa nenhuma, porque ele estava com medo que desse briga no final. Corinthians e Paulista, como é que ia dar briga no final? Mas ele estava com medo. E aí eu insisti, eu fui com a camisa, queria ir. Você vê o nível de fanatismo. E aí, mas foi legal, para mim que queria ir muito conhecer, ver o time de perto, foi muito interessante, muito gostoso, a emoção, mesmo sendo um jogo pequeno, entre aspas, né, bem dos níveis de rivalidade, era um jogo pequeno, considerado pequeno, e foi muito emocionante, fui eu, meu pai e minha mãe, e a gente se divertiu muito, nossa, conhecer e ver um estádio, foi a primeira vez que eu fui num estádio também, e foi muito gostoso, muito legal ver o time jogando, ver um futebol ao vivo, pela primeira vez, ao vivo e a cores ali, com meus olhos. Então foi muito gostoso. Ô Marcela, como que você escolheu a profissão de jornalismo? Tá, então, é o seguinte, eu não queria ser jornalista antes, né? Eu pensava em outra profissão, mas durante o meu ano de cursinho, enquanto eu decidia ainda o que eu ia fazer, todo mundo me falava que eu era bem comunicativa. Acho que vocês devem perceber que eu falo um pouquinho rápido e falo bastante, né? Então, eu sempre fui muito comunicativa, gostava de conversar, escrever, ler, e as pessoas falavam muito isso pra mim. E aí, eu sempre vi muito futebol, e aí eu pensava, nossa, já pensou se um dia eu conseguisse ser jornalista e ir aos estádios, cobrir os jogos ou trabalhar em alguma redação para falar sobre o futebol também, sobre os outros esportes? Foi uma possibilidade que passou pela minha cabeça e me veio essa ideia. Eu ainda fui fazer o vestibular com dúvida se era essa a profissão que eu queria. Eu não tinha certeza, mas como não passou outra possibilidade pela minha cabeça, eu tentei. Então eu fiz, passei e comecei a faculdade, comecei a estudar. Mas assim, surgiu essa paixão, eu realmente me apaixonei pelo jornalismo em geral. Durante a faculdade, ainda assim, eu continuava com a ideia do jornalismo esportivo. É uma área muito concorrida, muita gente quer fazer jornalismo esportivo, mas surgiram outras paixões durante a faculdade também. E eu não estou na área de jornalismo esportivo, mas surgiu sim, no começo, tanto pela minha parte bem comunicativa, quanto pela minha paixão pelo esporte. Legal, então é bom, é legal a gente saber, né, que um dos fatores, teve vários, mas um dos fatores que levou você a escolher essa profissão tem a ver com o esporte. Exatamente. E hoje você não é mais fanática por futebol, é isso? É, mais ou menos isso, porque acho que conforme a gente vai, né, no meu caso, fui crescendo, eu fui parando de acompanhar, assim, muito fanática, assim, de parar todo domingo, toda quarta-feira à noite para assistir os jogos. Na faculdade tinha muita coisa para estudar, depois eu comecei a trabalhar e eu comecei a não ter muito tempo de acompanhar na TV. Então, eu não pude mais ficar acompanhando tanto. Eu passei a acompanhar mais pela internet o que estava acontecendo. E hoje em dia eu não consigo mais, não tenho muito tempo, principalmente por conta do meu trabalho hoje. É muito exaustivo, então eu não tenho muito tempo de ficar acompanhando os jogos. Eu realmente fico cansada e faço no final de semana outras coisas e acabo não acompanhando de parar para assistir. Agora, hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência às vezes e me decepcionei tanto com algumas coisas também no futebol. E o meu time hoje em dia está tão irritante que eu não tenho muita paciência de assistir. E aí, às vezes me irrita um pouco e hoje em dia não tenho mais aquele fanatismo que eu tinha antes, que eu sofria, chorava, se perdia, ia lá para baixo, não queria conversar com ninguém, né? Eu me trancava no meu quarto. Então, hoje em dia eu não tenho mais aquele fanatismo que eu tinha antes, mas eu acompanho, sei com tudo do time, principalmente o meu, sei tudo, acompanho todas as notícias, sei das posições, sei dos campeonatos, e é isso, mas eu não fico parando para ver tudo mais e do jeito que eu era antes. Mas o amor não acaba, não tem como acabar. Se alguém vem brigar comigo pelo meu time, eu vou para cima. Nem fala mal, não. Marcela, qual foi o
o título que você mais gostou? Então, não tem como eu não falar da Libertadores. A Libertadores foi histórica, para mim foi algo incrível de acompanhar. Eu lembro do início ao fim, lembro de todos os jogos, lembro de acompanhar tudo, parava quarta-feira à noite para assistir. Eu lembro especialmente dos jogadores, para mim, mais marcantes. Eu gostava muito do Lee Edson, eu lembro de acompanhar, eu gostava muito de assistir ele jogando. Eu não sei porquê, aquele magrelinho jogando me encantava. Gostava do Ralf, do Paulinho. O Emerson, eu lembro dos 2 gols do Emerson no final. Lembro muito. Gostava muito do Tite. E eu lembro de tudo. Lembro parava para assistir as reportagens no Globo Esporte, porque eu gostava muito de ver, como eu gostava muito da área do jornalismo. Eu assistia as reportagens e ficava encantada com a edição das reportagens. E era muito legal acompanhar. Eu lembro do fatídico dia da final, em julho, e foi muito emocionante pra gente ver como a gente nunca tinha ganhado. Pra mim, não era o mínimo que eu tava sentindo, né? Porque o meu pai, com certeza, pra ele era muito mais emocionante ter acompanhado o time por tantos anos e só agora tá ganhando uma Libertadores, né? Em 2012, no caso. Mas foi muito legal. E depois de ter ido para o Mundial, eu lembro até hoje o dia do Mundial, eu não estava no Brasil quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu estava fora, estava em Barcelona, e eu lembro que a gente acompanhou o jogo lá, e meu Deus do céu, foi incrível. Eu lembro do jogo anterior, que eu ainda estava no Brasil, quando o Corinthians ganhou, e eu estava na casa de umas amigas, só elas estavam na piscina, e eu estava na sala sozinha acompanhando o jogo da semifinal do Mundial, sozinha. E aí na final, que eu já não estava no Brasil, foi quando ganhou, e com aquele golzinho milagroso, foi incrível, cabeça do guerreiro, foi maravilhoso, os 2 títulos, mas acho que a Libertadores, ainda assim, para mim, foi maior que o Mundial, porque eu acompanhei tudo do início ao fim, e acho que era um título que fazia muita falta, e eu queria demais ver. Foi incrível, não tem nem palavras, foi muito bom acompanhar tudo, o campeonato inteiro. Marcela, eu fiquei sabendo que quando você fez estágio numa empresa, o seu chefe, no seu último dia de trabalho, deu um presente para você, que foi uma ligação. Que ligação que foi essa? Você pode contar pra gente? Foi isso mesmo. No meu último dia de estágio, eu fazia estágio na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, e na assessoria de imprensa de lá. E o secretário adjunto, que era meu chefe lá, eu fui na sala dele me despedir. Ele era uma pessoa muito legal, muito simpática comigo, sempre me apoiou muito durante a minha trajetória lá. Eu fui me despedir dele, agradecer. E aí ele parou, olhou pra minha cara e falou assim: Marcela, parou meio que pensando no meu nome. Falou: Marcela, eu conheço o Marcelo, Marcelinho Carioca, você conhece? Aí eu parei e falei: conheço, o meu nome é por causa dele. E contei essa minha história do meu nome. Aí ele falou: vamos ligar pra ele? Eu falei: meu Deus do céu, não é possível. Aí ele pegou e ligou. Eu não tava acreditando, eu juro que eu fiquei olhando que nem bobo na cara dele. Ele ligou pro Marcelinho e falou assim: Marcelinho, eu tô aqui com uma pessoa que tem uma história pra te contar. Peraí que eu vou te colocar em contato com ela. Aí eu lembro que a primeira coisa, eu atendi o Marcelinho, a primeira coisa que ele falou assim: oi, tudo bem? Se o meu telefone desligar é porque a bateria tá acabando, tá? Aí eu falei: não, eu vou ser rápida. Aí eu só falei assim: não, meu nome é Marcela, eu só queria me falar que eu sou muito sua fã. O meu nome é por causa do seu nome. E você é demais, você fez história no nosso time. E muito obrigada, viu? Eu falei assim pra ele, não sabia nem o que falar. Meu Deus, tava falando com o Marcelinho Carioca, eu tava sem reação. Mas ele foi super simpático, ele ainda respondeu assim: obrigada, minha filha também chama Marcela. Aí no final da ligação, ele me deu um presente, que toda vez que eu ia lá no escritório dele conversar com ele, eu olhava e falava desse objeto. E aí ele me deu lembrança depois de sair de lá, que é o famoso cavalinho. Aqueles cavalinhos que fazem sucesso. E ele me deu um desse. Hoje em dia muita gente tem, mas na época eu queria muito. Foi no ano de 2019, acho. 2020. Não lembro. Não, 2019 não, 2017. 2017, isso mesmo, meu penúltimo ano de faculdade. E aí eu tenho esse cavalinho que eu deixo aqui no meu quarto sempre. O Rafael já brincou com esse cavalinho, viu?
Mas a gente tira a roupa antes dele brincar, tá? A gente deixa ele isento do time. Muito legal, muito legal. Ô Mar, Oi. pra gente finalizar essa entrevista aqui, esse bate-papo, essa resenha aqui com você, você queria deixar algum recado para os torcedores do Corinthians, para sua família? Fique à vontade aí para a gente finalizar. Ô, Rafael, você tem alguma pergunta para fazer para sua entrevistada aqui, a Sim. Marcela? Ô, Marcelo, você disse alguma coisa sobre o cavalinho que eu não ouvi muito bem. O cavalinho, eu falei que foi um presente do meu ex-chefe, que fica aqui em casa, no meu quarto, de enfeite aqui, de decoração. Você disse sobre alguma pessoa, assim. Ah, você quando era mais novinho, quando vinha aqui em casa, você gostava de brincar com o cavalinho. Ah, Mas que a gente tira a roupa para ficar isento do time, já que não é o seu time. Legal. Marcela, então se você quiser fazer algum comentário, seja para a torcida do Corinthians, para quem vai assistir o vídeo, para sua família, fique à vontade para a gente poder finalizar. Beleza. Primeiro eu queria agradecer por ter me convidado para participar e falar que, para mim, o futebol foi muito importante na minha vida, é muito importante. Apesar de eu ter falado, né, que eu não sou mais fanática como era, eu acho que é muito gostoso acompanhar. Eu acho que o futebol ele tem que unir as pessoas, tem que unir as torcidas, não tem que ter essas coisas de briga. Eu sei que é muito difícil, né, as torcidas rivais se unirem, mas eu acho que é tão gostoso numa tarde de domingo, ou num dia à noite, juntar a família ou juntar os amigos, parar para assistir, comemorar um gol junto, um título. Eu acho que é algo tão gostoso, o futebol tem tantas histórias no mundo afora, são tantas comemorações, tantos times, tantas coisas bonitas e é incrível. Eu acho que é tão gostoso de ver, tem tanta coisa para falar, tanta coisa, e eu fico muito feliz de ter escolhido na minha vida esse hobby, de ter gostado disso por tanto tempo e ainda hoje entender bem, né, ser um assunto que eu ainda entendo e saber conversar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso com a minha família. É incrível, hoje em dia, mulheres também saberem falar sobre isso. E eu gosto muito, eu queria muito agradecer de verdade. E é isso, acho que o futebol tem que unir as pessoas e a gente tem que falar mais sobre isso mesmo. É isso aí. Obrigado. Vamos fazer a nossa despedida aqui para a turma que está assistindo a gente aqui. Eu posso fazer uma última pergunta? Pode. Ô, Marcela, você já foi na Europa, tipo, algum estágio lá? Já fui. Eu gosto. Primeiro você perguntou, né, se eu gostava de algum time da Europa. Eu sempre tive uma paixãozinha, não sei se a gente pode dizer assim. Eu gostava muito, quando eu era mais nova, do Milan, na época. E o Kaká jogava lá faz bastante tempo. E eu gostava de ver os jogos do Milan. Depois eu comecei a assistir mais jogos do Barcelona e do Real Madrid. Mas eu sempre gostei bastante do Barcelona. Eu não sei se é porque eu tenho um parente que mora em Barcelona, e aí por isso eu comecei a me interessar mais pelo time. E acho que pela história do Barcelona, né? Vamos dizer assim. E quando eu fui para lá, eu fui no estádio. Eu não lembro com qual time que o Barcelona jogou, mas foi 5-0. Eu lembro que o jogo foi 5-0 para o Barcelona. E foi o Villa que fez os 5 gols, que eu lembro que os jornais do dia seguinte davam notícia como maravilha, 5 maravilhas. E foi muito legal, o estádio é incrível, o Camp Nou é maravilhoso, é muito legal o estádio lá fora. Já tinha ido visitar, fazer o tour antes, mas ir assistir ao jogo é uma experiência muito legal, ainda mais porque as torcidas ficam misturadas. Então, pelo menos nesse jogo que eu fui, estavam misturadas. Então, era muito interessante. A gente ali está torcendo pelo Barça, na torcida de trás está torcendo para outro time, tipo, pessoa atrás da gente pelo outro time.
é muito interessante e muito organizado. Então, foi bem legal a experiência. Eu já fui num outro estádio também em Vancouver, assisti o jogo do time de lá. Mas minha paixão mesmo de fora, de ver também notícias sobre o time, é o Barça. É o time que eu gosto de fora. Beleza, vamos começar essa despedida. Rafael, se despede do nosso time aí que tá, do nosso público, da nossa galera, dos nossos amigos que vão assistir esse vídeo aqui. Podemos nos despedir? É isso, vamos lá. Adeus! Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Valeu, tchau! Marcela, obrigado pela sua participação, viu? E quem sabe a gente no futuro consiga fazer mais um vídeo aí pra galera. Legal, com certeza. Tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima.